Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós vamos falar sobre os corpos celestes e o que é que de fato pode ter acontecido no último dia 22 de setembro. Há quem diga que era um meteoro, há quem fala que era possivelmente um lixo espacial, quem sabe restos de satélite. O que é que de fato aconteceu nesta noite do dia 22 de setembro deste ano de 2012. Sobre o assunto, nós já estamos aqui com o Dr. Adriano Albert Barros, que é coordenador do Observatório Astronômico do CEPA, do Centro de Estudo de Pesquisas Aplicadas. Bom, professor, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer e participar aqui do nosso programa. É um prazer participar. O que é que a gente pode entender por corpos celestes, professor? Corpos celestes são todos os corpos materiais que compõem o universo, né, que estão presentes no universo, inclusive a Terra. Mas observado por nós aqui na Terra, nós os vemos no céu, então nós chamamos de corpos celestes. Um planeta, um satélite, qualquer corpo, um meteoro, né, é um corpo celeste, né? Desde o início da humanidade, o homem tem uma curiosidade muito grande e um fascínio, né, pelo céu. Ainda hoje se discute, o homem foi ou não foi à Lua? De fato, ele pousou ou não pousou na Lua? Aquelas pedras que lá se encontram são realmente de origem lunar ou não? Por que esse fascínio pelo céu que tem o homem? O fascínio do céu, ele começa no homem primeiro por causa da beleza, né? Se você vai no interior, num local escuro, sem a poluição luminosa que tem nessas grandes cidades, você percebe o firmamento repleto de estrelas. Às vezes é possível observar nebulosas e fenômenos celestes como meteoros. Então, isso despertou no homem e corpos celestes, como a Lua, que mudam de fase. Isso despertou no homem, desde dos mais antigos registros, um interesse em entender a natureza. A astronomia, que é a ciência que estuda o universo, né, os astros, é reconhecida como a mãe de todas as ciências. Por isso, porque foi possivelmente através desse interesse em entender o universo que nós começamos a abstrair e tentar entender a natureza que nos cerca. Mãe, inclusive, da astrologia, que a gente precisa diferenciar, né, doutor? Isso, a astronomia e a astrologia, elas nasceram juntas, né? Mas a partir do século XVII, melhor, ela começou a se distanciar uma da outra, né? A astronomia é a ciência que procura entender os fenômenos celestes a partir da física, da matemática, das ciências. A astrologia é uma pseudociência que tenta associar a posição de corpos celestes, como os planetas no céu, ao que ocorre com os seres humanos. O próprio comportamento humano. É mais uma questão cultural, é mais uma arte que ciência. Bom, nem todos esses corpos estão com a possibilidade de ser vistos a olhos nus. E daí a gente se utilizar de instrumentos. O CEPA possui um laboratório, neste sentido, um laboratório que pode-se dizer importante, não só para o estudo, mas para a divulgação da própria ciência. Isso. Todo o Estado dispõe desse equipamento, né? Do Observatório Astronômico Genival Leite Lima, que fica localizado aqui no CEPA, que é um projeto da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, que conta com o apoio da Universidade Federal, através da Usina Ciência, e de uma associação muito importante na divulgação científica, que é o Centro de Estudos Astronômicos de Alagoas. Então, nós dispomos aqui de um espaço que foi projetado e está sendo desenvolvido pela Secretaria de Educação e seus parceiros para o ensino e a difusão da ciência, em especial da astronomia, aqui em nosso estado. Então, quer dizer, a importância disso, as pessoas às vezes não compreendem a dimensão da própria ciência. É possível a gente dar exemplificar praticamente de como a ciência, a astronomia tem ajudado ao homem no seu desenvolvimento? São inúmeros exemplos, né? Desde tecnológicos até científicos, né? Por exemplo, a nossa compreensão do universo, do que nós somos e a importância do papel do homem aqui na Terra e em todo o universo
só foi possível através do estudo dos astros do universo que foi desenvolvido, foi realizado através de estudos astronômicos, né? Mas eu vou dar um exemplo bem prático. A contagem do tempo, né? Por que um ano tem 365 dias e um quarto de dia? Por causa da observação dos astrônomos da posição do Sol em relação às constelações. O Sol se desloca no céu cerca de 1 grau aproximadamente. Então, para que ele complete uma volta em torno do céu, são necessários 365 dias e um quarto. Então, a contagem do tempo que hoje, para todos os processos, para todas as atividades, é um parâmetro fundamental de extrema importância. A contagem do tempo ela é feita ainda hoje através de observações astronômicas também, né? Hoje nós temos no Observatório Nacional um sistema de hora que é baseado tanto nos relógios atômicos como em observações astronômicas, né? Correções são feitas a partir dessas observações. Isso é só um exemplo, né? Os satélites, a telecomunicação, o desenvolvimento da tecnologia da informação, em boa parte se deve à miniaturização que ocorreu na década de 60, pela necessidade do homem chegar à Lua com o projeto Apolo, né? O homem chegou à Lua, Eu acredito que sim. Nós temos rochas, aqui no Brasil mesmo, tem uma pequena amostra lá no Museu Nacional, de uma rocha lunar que foi enviada para o Brasil pela NASA, né, através do governo americano, em agradecimento pelo apoio e também para difundir, né, o conhecimento que o homem foi realmente à Lua. Essas rochas elas têm características especiais, só são encontradas na Lua. Proporções de elementos químicos só são encontrados na Lua. E elas estão aqui, né? Além disso, seria muito fácil, como eu posso dizer, iludir as pessoas que não têm um conhecimento mais próximo da ciência. Mas não seria nada fácil iludir a imprensa e principalmente aos cientistas envolvidos no projeto. Os russos estavam competindo com os americanos naquela época. Não seria nada fácil enganar os russos, a todos, né? Por tanto e toda a comunidade científica. E existem inúmeras provas. A medida da distância da Terra à Lua só é feita continuamente a partir de um laser que é enviado, um pulso de laser que é enviado até a Lua, numa determinada localidade. O tempo que o pulso de laser leva para ir na Lua e retornar nos dá a dimensão da distância entre a Terra e a Lua. Agora, professor, essas incursões e essas observações têm levado, inclusive, a reclassificações de determinados corpos celestes. Por exemplo, nós tínhamos um planeta que terminou não sendo mais planeta, hoje está numa outra classificação. A gente pode falar um pouco sobre isso? Pode. Plutão deixou de ser planeta em 2006, porque Plutão é um planeta muito pequeno e tem características de órbita, o trajeto que o planeta faz em torno do Sol, que é bastante diferente dos planetas, dos restantes planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, né? Todos os planetas giram em torno do Sol praticamente no mesmo plano. Há uma pequena dispersão de cerca de 7 graus, né? Eles se afastam só um pouco da órbita da Terra. Mas Plutão não. Plutão está a quase 20 graus de inclinação. Isso é típico de asteroide e não de planeta. Além disso, a partir da década de 70, se verificou o tamanho preciso de Plutão e se viu que ele tinha 2.400 quilômetros de diâmetro, menor que a nossa Lua, né? Em 2005, foi descoberto um asteroide bem mais afastado que Plutão, quase que o dobro da distância que Plutão está do Sol, que é maior que Plutão. O nome desse asteroide hoje é Eris. Né? Bom, se Eris era um asteroide e era maior que Plutão, por que Plutão era um planeta? Então, em 2006, na Assembleia da União Internacional de Astronômica Internacional, a IAU, se resolveu reclassificar os corpos de um sistema estelar. Então, os corpos de um sistema estelar têm estrela, nossa estrela é o Sol,
tem planeta, nós temos 8 planetas no Sistema Solar. Satélites são corpos que giram em torno dos planetas. Planetas anões, né? Nós temos atualmente 5, Plutão é um deles. E corpos menores, que são os asteroides e cometas. Então, essas são as classes de objetos que deve se encontrar num sistema planetário. Entre os cometas, o mais famoso aí seria o Halley. Como? Halley. O mais famoso é o Halley, mas existem cometas muito importantes, né? E foram muitos. Em 2007 mesmo passou um cometa muito brilhante, Mark Holmes, que ele foi mais facilmente visualizado para alta latitude. Então, nós aqui nós estamos próximos ao Equador, nós não conseguimos observá-lo bem. Mas mais ao sul, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, eles conseguiram observar bem. Então, existem vários cometas muito grandes, né, muito vistosos e muito importantes para o estudo, para a compreensão da composição química que existe no espaço. Pois é, nós estamos aqui nessa conversa com o professor Adriano Albert Barros. Daqui a pouquinho, no próximo bloco aqui do Pauta Especial, nós estaremos conversando um pouco mais sobre o que aconteceu no dia 22 de setembro. O que de fato aconteceu? Era um cometa? Era um asteroide? Olha, era um lixo que porventura chegou até a Terra? Restos, por exemplo, de satélites? O que de fato aconteceu? Será que a Terra vai ser atingida em algum momento por algum corpo celeste, algo que pode vir a destruir a vida, como muito se comentou sobre a destruição aí da nossa era, da era mais primária, né? Onde nós tivemos aí a extinção da vida na Terra, a extinção dos dinossauros, enfim. Muito se fala, muito se comenta e a gente vai discutir aqui no Pauta Especial. É só um instante.